Bem, então, olá, meu nome é Ronaldo, eu sou aluno de mestrado do programa de Entomologia e Acarologia da Exalc-USP aqui em Piracicaba, e esse é um vídeo explicando um pouco sobre a regressão de Fischer e o efeito médio de substituição alélica, designado para a disciplina de Genética Quantitativa LGN 5810, ministrada pelo professor Augusto, aqui na mesma instituição. Bem, então vamos falar um pouquinho sobre o que são os caracteres quantitativos. Então, as principais características dos caracteres quantitativos é que eles são de natureza métrica, ou seja, altura, produtividade, resistência, peso, são todos exemplos de caracteres quantitativos, ou seja, eles têm mais do que uma frequência para cada observação feita dentro da sua característica estudada. Então, quando você plota esses valores num gráfico de frequência, a gente teria mais ou menos essa curva, que é denominada como curva normal. Então aqui você tem os valores observados, nesse caso a altura de uma população, e a frequência dessas alturas dentro da população. Então se você plota um gráfico desse tipo, você observa uma tendência normal dessas observações. Caracteres quantitativos têm basicamente esse tipo de distribuição num gráfico de frequências. Outras características são que os caracteres quantitativos são explicados, são comandados por muitos genes. Então a gente tem vários genes atuando sobre a expressão dos caracteres quantitativos, e esses muitos genes apresentam forte influência ambiental, ou seja, a gente tem vários genes atuando em cima de uma característica quantitativa, e esses vários genes, a soma do efeito desses vários genes vai culminar na observação que a gente está vendo de alguma característica de estudo. Ou seja, o ambiente atua muito em cima de cada gene, e o efeito dessa influência ambiental sobre cada gene, a somatória dessa influência ambiental, a somatória dos efeitos dos genes vão resultar na distribuição normal do caractere que está sendo estudado. Bem, dito isso, vamos utilizar algum exemplo aqui para a gente dar sequência no nosso vídeo. Então, nesse caso, a gente vai estar falando, apesar de eu ter acabado de falar que são características comandadas por diversos genes, nesse nosso exemplo, para facilitar, a gente vai utilizar apenas um gene, ou seja, apenas um loco, e nesse gene a gente tem apenas 2 alelos, ele está num indivíduo diploide, e essa característica, esse gene, se encontra num cromossomo autossômico e não sexual. Bem, então os 2 alelos que a gente definiu aqui são denominados por B1 e B2, e nesse caso o alelo B2 é o alelo de referência à nossa população. Os genótipos são desse B1, dados os alelos B1 e B2, a gente tem os genótipos B1, 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 B2 e B2, B2, ou seja, 2 homozigotos, B1, B1 e B2, B2, e o heterozigoto B2, B2. Algumas fatos importantes que a gente tem que considerar são as frequências genotípicas dessa população, ou seja, a frequência dos genótipos que aparecem dentro dessa população, a frequência do genótipo B1, B1, ou seja, Pzão 1, a frequência do genótipo B1, B2, E1, 1, 2, e P2, 2 é a frequência do genótipo B2, B2 dentro dessa população. Como são frequências e como isso é uma observação fechada, a frequência genotípica de todos os genótipos da nossa população tem que se igualar a 1. Outra coisa é a frequência alélica da nossa população, que nada mais é do que a frequência com que os alelos B1 e B2 aparecem dentro da nossa população, que é denominada por Pzinho 1 e Pzinho 2. Então, a frequência alélica do alelo B1 é calculada pela frequência genotípica do homozigoto B1, B1, mais metade da frequência genotípica do indivíduo heterozigoto B1, B2, porque ele só tem um alelo B1 em seu genótipo. E outro caso é o Pzinho 2, que é a frequência alélica do alelo B2, que também, por semelhança, ele é calculada pela frequência genotípica do indivíduo homozigoto B2, B2, mais metade da frequência genotípica do indivíduo heterozigoto B1, B2. Porque ele é o heterozigoto e a gente só tem um alelo B2 dentro do nosso genótipo. Nesse caso, a gente vai estar considerando que o nosso exemplo atende aos pressupostos do equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ok? Então, dito isso, o equilíbrio de Hardy-Weinberg nos diz também que a frequência alélica
a frequência do alelo B1 ao quadrado mais 2 vezes a frequência alélica do alelo B1 vezes a frequência alélica do alelo B2 mais a frequência alélica do alelo B2 ao quadrado tem que resultar em 1, ok? Nesse caso, a gente teria um gráfico mais ou menos desse jeito, onde nós temos no eixo Y a frequência genotípica, que nem eu estava falando para vocês, o B1, 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 B2 e B2, B2, e no eixo X a gente tem a frequência do alelo B1, a gente fixou o alelo B1 aqui para esse exemplo. Eu não disse, mas esse gráfico foi emprestado da aula do professor Augusto, enfim. Então aqui nós podemos ver que quando a frequência do alelo B1 na população é 0, isso significa que nós não temos nenhum homozigoto B1, B1, porque a gente não tem nenhum alelo B1 na população, e também não temos nenhum indivíduo heterozigoto na população, porque nós não temos o B1 do heterozigoto. Nós vamos ter 100% de homozigotos B2, B2. Quando nós temos uma frequência do alelo B1 igual a meio, é onde a gente tem uma equivalência da frequência genotípica dos dois homozigotos, equivalendo a 0,25, e o nosso heterozigoto é qual vai ter maior frequência, porque nós vamos ter 50% da nossa população com o alelo B1 e 50% de frequência do alelo B1 na nossa população, e os outros 50% são do alelo B2. Isso resulta que a frequência do nosso heterozigoto B1, B2 vai ser de meio. E por consequência também, quando nós temos 100% de frequência do alelo B1 na nossa população, nós temos 100% do homozigoto B1, B1 e 0 do heterozigoto e do homozigoto B2, B2. Como dito anteriormente, por semelhança com quando é 0 e agora quando é 1. Bem, vamos estudar então a influência de um óculo no fenótipo, de um gene no nosso fenótipo. Então nós vamos denotar aqui que o nosso fenótipo é Z e ele é explicado pelo genótipo mais o efeito ambiental. Aqui nesse vídeo a gente está focando apenas no genótipo, ou seja, apenas no G. Nós não vamos considerar o efeito ambiental nesse vídeo. Então vamos explicar o fenótipo apenas pelo genótipo. E com isso a gente pode abrir o nosso genótipo em dois efeitos. Existe o efeito de aditividade do nosso genótipo e tem o efeito de dominância. Nesse caso, como nós estamos trabalhando com apenas um gene e esse gene tem apenas 2 alelos, o efeito de dominância nesse exemplo vai ser resultado da meiose, tá, entre esses 2 alelos, e o efeito aditivo é a soma dos efeitos de cada alelo na população. O que é interessante falar aqui é que esse efeito aditivo é o que é passado adiante na população, ou seja, em um parental nós temos o efeito genotípico o efeito do genótipo dele, e desse efeito do genótipo o que é passado adiante é o efeito aditivo, não o efeito de dominância, porque o efeito de dominância não se controla. Então a única coisa que ele consegue passar, que vai estar no seu material sexual, é o efeito aditivo, que passa adiante na população. O efeito de dominância você não controla, você não passa adiante. Bem, então para esse caso, para a gente estudar a influência de um gene no fenótipo, a gente vai utilizar um modelo proposto por Lynch-Walsh, onde aqui nós temos os genótipos, B1, B1, os 2 homozigotos, B1, B1 e B2, B2, e o heterozigoto B1, B2. Existem outros modelos, como o de Faulkner, onde o valor genotípico acaba mudando. Só que por conveniência, por facilidade algébrica, a gente vai utilizar o modelo de Lynch-Walsh e não de Faulkner. Bem, então nesse caso, como eu já disse para vocês, a gente tem os genótipos da nossa população e tem os valores genotípicos da nossa população. Nesse caso de Lynch-Walsh, a gente tem que o homozigoto B1, B1 tem o valor genotípico de 0, o homozigoto B2, B2 tem o valor genotípico de 2A, e o nosso heterozigoto B1, B2, o valor genotípico dele é 1 mais K de A. E a média do valor genotípico é A, né? Então de 0 a 2A, a metade disso é A. Bem, o que é interessante falar aqui é que, como o nosso heterozigoto é 1 mais K de A, o valor de K, A é o valor médio do efeito do gene na nossa população, como eu disse aqui, está aqui, e K é o efeito de dominância do alelo que a gente fixou, que seria o B2, dentro da nossa população, então, desses indivíduos. Então, nós temos algumas observações aqui. Então, quando o valor de dominância é 0, nós não temos valor de dominância, isso aqui é 0, então nós não vamos ter efeito de dominância e o nosso valor genotípico acaba sendo igual ao valor da média. Então 100% do valor genotípico vai ser explicado pelo efeito
de aditividade e não de dominância. Quando K é igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2, 2 vezes A, nós temos o efeito de dominância completa, que se chama de dominância completa, ou seja, nosso heterozigoto vai se comportar como o nosso indivíduo de referência homozigoto B2, B2. Quando nós temos uma dominância parcial, é exatamente essa figura que nós estamos mostrando aqui, onde o valor do genotípico do heterozigoto vai variar da média até 2A, não sendo igual a 2A, porque ele vai estar de 0 a 1. Então, esse caso é de dominância parcial. E quando nós temos K maior do que 1, ou seja, 2, por exemplo, 2 mais 1 vezes A, 3A. Então, nós vamos ter que o heterozigoto vai ter um efeito maior do que o nosso indivíduo de referência B2, B2. Nesse caso, a gente chama de sobredominância, onde a interação entre esses dois alelos vai resultar no fenótipo maior do que o nosso fenótipo de referência. Bem, se a gente fosse plotar os valores genotípicos em função do número de alelos ou dos genótipos, nós teríamos um gráfico assim, onde o eixo y é o valor genotípico e o eixo x são os nossos genótipos. Ou seja, 0 significa o nosso genótipo B1, B1, 1 é o nosso heterozigoto B1, B2 e 2 é o nosso genótipo B2, B2. Aqui ele está em função do número de alelos B2 na população. Como eu disse, se a gente não tem nenhum alelo B2 na população, a gente não vai ter nenhum indivíduo heterozigoto ou homozigoto B2, B2, então a gente vai ter só B1, B1, então por isso que a gente tem o nosso homozigoto B1, B1 vai estar localizado aqui, o nosso homozigoto B2, B2 aqui, porque nós temos duas cópias do alelo B2 na população, e o nosso heterozigoto vai estar bem na metade, com apenas uma cópia do alelo B2. E o valor genotípico, aqui como eu disse, 0, 1 mais K de A, que é o heterozigoto, e 2A, que é o nosso homozigoto B2, B2. Bem, então, para explicar o valor genotípico em função dos genótipos, a gente poderia traçar uma regressão por mínimos quadrados, que é a forma que a gente tem de diminuir ao máximo os erros embutidos nas nossas observações. Então, a gente traçaria uma reta, passaria aqui no meio. A gente poderia traçar uma reta que pegasse todos os pontos, só que nesse caso, o modelo que resultaria nessa reta ela seria muito boa para explicar essas observações, mas não para predizer. Então, nós não conseguiríamos fazer nenhum outro tipo de inferência sobre esses valores observados do que apenas o que a gente está realmente observando. Por isso que a reta de mínimos quadrados é a melhor possível nesse caso. Então, Fischer propôs um modelo de regressão, que é o que a gente está vendo aqui, onde os pontos sobre a reta, que seria o G-chapéu, são os valores preditos, e os pontos fora dela, são o G, são os valores observados. A inclinação dessa reta são os efeitos aditivos do alelo, dos alelos, e a inclinação dessa reta, na verdade, é a tangente, né? São os valores aditivos, e a diferença entre os valores observados e os valores preditos são o nosso delta, que no final das contas são os efeitos de dominância do nosso modelo. Mas isso eu vou dizer um pouco mais à frente. Bem, então esse é o modelo de regressão proposto por Fischer, onde o valor genotípico é explicado pelos valores em cima da reta mais os desvios de dominância. Se a gente abrir esses valores em cima da reta, a gente vai ver que G-chapéu é igual à média genotípica da população, mais o valor aditivo do alelo B1 vezes o número de vezes que esse alelo B1 está dentro da nossa população, mais o valor aditivo do alelo B2 vezes o número de vezes que o alelo B2 está na população, mais tudo isso, que seria o nosso G-chapéu, mais o nosso desvio de dominância, que é o delta. Considerando que o número N1 mais N2, ou seja, o número de alelos B1 mais o número de alelos B2 é igual a 2, ou seja, nós temos apenas 2 alelos na população, se a gente substituir N1, que é igual a 2 menos N2, aqui, nesse N1, a gente teria essa forma. Então, é a média da população, o valor genotípico é a média da população, mais o valor aditivo do alelo B1 vezes 2 menos o número de alelos B2 na população, mais o valor do efeito aditivo do alelo B2 na população, vezes o número de vezes que o alelo B2 na população, mais o desvio de dominância. Assim, a gente tem também que supor que essa letra grega iota é a média da população mais 2A, claro que fazendo a distributiva aqui você chega em 2 alfa 1. Então a gente nomeou iota como sendo a média da população, mais 2 vezes o valor aditivo do alelo B1 na população.
Assim a gente tem que a nossa fórmula chega nesse formato, onde o valor genotípico é iota mais alfa 2 menos alfa 1, ou seja, o efeito aditivo do alelo B2 menos o efeito aditivo do alelo B1, vezes o número de vezes que nós temos o alelo B2 na população, número de alelos B2 na população, mais o desvio de dominância. Nós denominamos como alfa a subtração de alfa 2 e alfa 1, e dessa forma a gente chega na fórmula final do modelo de regressão proposto por Fischer, onde o valor genotípico IJ, do número dos alelos, na verdade, né, IJ, é explicado por iota mais alfa, número de alelos B2, mais o desvio de dominância. Algumas observações que devem ser feitas é que o valor em cima da reta, o G-chapéu, é explicado então pela média mais o efeito aditivo do alelo B1 mais o efeito aditivo do alelo B2. Então, dessa forma, a gente tem que o alelo B1, que o genótipo B1 é a média mais 2 alfa 1, o heterozigoto B1, B2 é explicado pela média mais o efeito aditivo do alelo B1 mais o efeito aditivo do alelo B2, e o homozigoto B2, B2 é explicado, predito pela média mais 2 vezes o efeito aditivo do alelo B2 na nossa população. Uma coisa importante de se falar é o slope, que é a inclinação da nossa reta. Então a gente tem que alfa é o nosso slope. Alfa ele é explicado pela covariância genotípica, do valor genotípico e do número do alelo B. É explicado pela covariância do valor genotípico e o alelo B2 e dividido pela variância do alelo B2. Dessa forma a gente tem que calcular a covariância entre o valor genotípico e o alelo B2, a gente precisa da esperança do alelo B2, da esperança do valor genotípico vezes o alelo B2 e também da esperança genotípica. Da mesma forma, para a gente calcular a variância do alelo B2, a gente precisa da esperança do alelo B2 e também da esperança do alelo B2 ao quadrado. Com tudo isso, a gente também consegue explicar alfa como sendo o efeito médio do gene A, vezes 1 mais K, que é o efeito de dominância, vezes a frequência alélica do alelo B1 menos a frequência alélica do alelo B2. Isso é nomeado como efeito médio de substituição alélica. Esse efeito médio de substituição alélica, como eu disse, ele depende de A, de K e das frequências. Então, a gente pode fazer algumas observações também aqui. Se K é igual a zero, toda essa parte da fórmula é igual a zero. E nós temos que o efeito médio de substituição alélica é apenas igual ao valor médio do gene, que é A. Caso nós temos P1, a frequência do alelo B1 maior do que a frequência do alelo B2, nós temos uma situação onde nós temos uma população não melhorada, porque no caso a gente fixou como o alelo B2 o alelo de referência. Então, isso seria uma situação onde nós temos uma população não melhorada, uma alta frequência do alelo B1 em decorrência de uma baixa frequência do alelo B2 de referência. E no caso onde nós temos uma frequência do alelo B2 mais alta do que a frequência do alelo B1, nós temos uma população melhorada. Nesse caso, qualquer tipo de melhoria que você vai tentar fazer na sua população vai ser muito difícil. Isso se você não tiver uma piora da sua característica em estudo, porque você tem uma altíssima frequência do seu alelo B2 e qualquer variação que você fizer aqui dentro, você tem riscos de não ter uma melhoria que você estava esperando. Bem, dito isso, isso aqui é um resumo. Como eu já disse, a inclinação da reta é o valor aditivo dos alelos, então o efeito médio de substituição alélica é a inclinação da reta, e o nosso delta tenta capturar o efeito de dominância dos nossos alelos. Bem, agora vamos para um gráfico interativo onde a gente pode ver mais ou menos como o nosso valor de K e o nosso valor das frequências faz com que nossa reta e a nossa população varie dentro do nosso exemplo. Bem, então aqui é o gráfico interativo, cedido pelo professor Augusto, e aqui a gente tem a reta, que é a regressão. Os valores, os pontinhos em cima dela são a frequência dos genótipos dentro da população. Então, como a gente tinha já dito, aqui é o genótipo B1, B1, o heterozigoto B1, B2 e o genótipo B2, B2. Bem, aqui também é o valor genotípico, claro, aqui é o valor genotípico do homozigoto B1, B1, que é 0, o valor genotípico do heterozigoto B1, B2, que é 1 mais K de A, e o valor genotípico do homozigoto B2, B2, que é 2A. Aqui a gente consegue variar o valor de P, que é a frequência, o P2, na verdade, né, que é a frequência alélica do alelo B2, e também consegue variar o valor de dominância, que é o valor de K. Como nós podemos ver aqui, se a frequência alélica de B2 é meio, a frequência alélica de B1 também vai ser meio, porque
a frequência alélica de B1 mais a frequência alélica de B2 tem que ser igual a 1. Dessa forma, a gente tem que, se a gente pensar no valor de alfa, né, no valor da inclinação, no efeito médio de substituição alélica, ele depende da frequência alélica dos dois alelos, B1 e B2. E esse efeito é multiplicado pelo valor da dominância. Então, se a gente tem meio, o nosso alfa, a frequência alélica vai zerar, e 0 vezes K, nós não vamos ter a nossa inclinação da reta não vai variar. Então, isso pode ser visto pelo seguinte: a gente pode variar o efeito de dominância, essa reta vai se mexendo aqui dentro do nosso gráfico, mas ela sempre continua com o mesmo ângulo de inclinação. A única coisa que varia é o valor genotípico, como vocês podem ver, e a distância do ponto observado para o ponto predito, que essa daqui é o delta, se vocês tiverem lembrado, e esse delta é a diferença do valor observado para o valor predito. E esse valor observado é o qual está tendo a influência do efeito de dominância. Então, se eu colocar K igual a 1, por exemplo, eu vou ver que o heterozigoto só sobrepõe ao homozigoto B2-B2, então esse tem o mesmo valor genotípico. E aqui nós temos o delta, né? A diferença entre o valor observado e o valor predito. Quando eu tenho, vamos fazer um caso onde eu tenho o meu P2 igual a 0,75 e o meu K igual a 2, então, ou seja, minha frequência alélica de B2 é 0,75 e o meu K é 2, nós vemos que a nossa reta não tem angulação alguma, ou seja, não há variância genética aditiva, de forma que os três genótipos apresentam o mesmo valor genotípico predito. O que muda aqui no caso, eles apresentam o mesmo valor predito, mas o que muda é o efeito de dominância para cada genótipo. Como vocês podem ver aqui, essa distância é muito maior do que essa, que por sinal, e essa é muito maior do que essa também. Então varia de acordo com o genótipo. Em outro caso, que eu selecionei, quando o nosso valor do alelo B2 é 0,9 e K igual a 0. Oh meu Deus, K igual a 0. Nesse caso, há muito mais indivíduos B2 e B2 na nossa população. Caso nós comecemos a aumentar o valor de dominância, a gente vai vendo a inclinação da nossa reta variando, de modo que, em certo ponto, ela começa a ficar negativa. Exatamente, na verdade, no valor 1,3, mais ou menos. Então, isso mostra que a gente tem, nesse caso, a gente tem muito mais efeito de dominância dentro da nossa população, o que torna o nosso melhoramento dessa população muito mais difícil, porque você não controla, você só tem efeito do gene, no caso dos dois alelos interagindo entre eles, e por mais que eu mude a frequência genotípica aqui, a frequência alélica, vai ser muito difícil a gente fazer uma melhoria numa população como essa. Então, nossa substituição alélica vai resultar muito mais em prejuízo do que em melhoria da nossa população. Foram esses dois exemplos que eu selecionei, mas esse slide fica disponível caso vocês queiram brincar aqui para entender mais ou menos como funciona o efeito da dominância, o efeito da frequência alélica de um alelo fixo aqui, de um alelo de referência B2, dentro de uma população exemplificada, tá bom? Como eu falei aqui você tem a frequência genotípica dos indivíduos e o valor genotípico também do eixo Y aqui. É isso. Bem, disse isso tudo. Eu gostaria de agradecer a atenção de quem está assistindo, de quem se interessou, e também fico aberto a críticas, sugestões, dúvidas que possam vir a surgir. Esse aqui é o meu contato, fiquem à vontade para me contatar. E muito obrigado e até a próxima.